Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você esteja me ouvindo. Aqui é a professora Liliane, de volta com vocês no segundo bloco de conteúdo relativo à gramática. E nós vamos continuar aqui os estudos. Peço novamente que você acompanhe esse vídeo a partir do aplicativo Aula. Como eu falei, essa é a segunda parte do conteúdo gramatical. E como eu sempre gosto de iniciar uma aula explicando o conteúdo dela. Então, o conteúdo dessa aula é o tema de colocação pronominal e o tema de pontuação, especificamente em relação aos dois pontos e o uso de vírgulas. Vamos começar nosso conteúdo a respeito de colocação pronominal. A gente chegou a fazer uma atividade voltada para isso, vocês devem se lembrar. Então, nós comentamos, fizemos algumas questões e vocês fizeram em casa meu pedido, né? Que brinca com essa situação inusitada de um rapaz que quer, de uma maneira mais clássica, tá tentando imitar os filmes, fala pra garota: abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Perceba. A situação, a tirinha, ela vai brincar justamente com essa colocação pronominal equivocada, de tanta necessidade de mostrar e imitar os filmes, ele acaba cometendo um equívoco em relação ao nunca me deixe. A gente vai saber por que esse nunca deixe-me, aliás. Por que esse nunca deixe-me está errado? A gente vai ver na aula de hoje. Mas antes, eu queria mostrar para vocês um videozinho que também vai brincar com essa historinha da colocação pronominal. Acompanhem comigo. Opa, dá licença. Vem, chefe. Opa, Eu já tô de saída agora. Queria saber se você quer mais alguma coisa? senta aí, Rogério. Eita. Então, Rogério, eu sei que é o seu primeiro dia aqui na empresa, Sim. mas eu não gostaria que você me chamasse de você na empresa, sabe? Acho que é um pouco informal demais, a gente tem uma hierarquia aqui dentro, então Claro. eu acho melhor a gente mudar isso. Desculpa. Vou voltar. Eu gostaria de saber se o senhor quer mais alguma coisa. Senhor, Rogério? Tá vendo algum senhor aqui, não? Senhor pra mim tá lá no céu, pô. Com certeza. Gostaria de saber se tu precisas de um... Ih, Tu? cara. Isso aqui virou baile funk agora, favela, presídio, pra te chamar de tu? É charqueada Rio Grande do Sul agora, tu? Tu vais? Tu? Não, tu não quero tu, não. Perdão, eu não sei como me referir a pessoa que está na minha frente. Eu gosto de segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Voz. Isso. Vamos nessa. Pode perguntar, vai. Gostaria de saber se vós precisarias de... Não. Precisardes? Não. Precisar de eles? Não. Caramba, Jeová, me ajuda aqui. Gostaria de saber se vós precisardes. Não. Precisardes. Não. Precisardes. Precisendes. Não. Precidirnes. Não. Precisar-me. Não. Precernas. Não. Precisar de ex. Precer. Não. Gostaria de saber se o seu vós precisardes. Engraçado é que aqui no seu LinkedIn tá dizendo que você tem português fluente. Eu sei, senhor, mas é porque as pessoas mentem no currículo, né? Rogério, Oi. Oi, chefe. você me mandaria aquele relatório até o fim da tarde, não? Mandaria. Mandaria. O quê? O relatório. Mandar-lo-ia. Pra quem? Ai. Voz. Vós mandar-lo-ia. Mandar-vos-lo-ia. Muito bem. Mandar-vos-lo-ia? Então, pessoal, agora que vocês terminaram de assistir esse vídeo,
Esse vídeo, na verdade, ele brinca o tempo inteiro com a questão do pronome, inclusive do pronome pessoal, que a gente já, inclusive, já estudou isso em sala. Mas eu queria chamar bastante atenção para vocês, é o final do vídeo, depois dos créditos, em que ele brinca com a construção muito estranha para o nosso cotidiano, que é essa coisa mandar-vos luía. Olha que coisa estranha. É a mesóclise. A gente também vai ver isso aqui na sala de aula, na aula de hoje, tá bom? Então, acompanhem comigo, prestem atenção que diferentes formas são essas em que o pronome pode ser colocado e o que ajudaria muito bem esse rapaz, certo? E ajudaria o outro ali, o apaixonado da tirinha. E afinal de contas, a qual pronome nós estamos nos referindo? Nós estamos nos referindo aos pronomes oblíquos átonos. São esses pronomes pequenininhos que podem ser organizados antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. Então, atentem-se aos nomezinhos que se dá para cada uma dessas situações. Se for antes do verbo, e aí a gente já vai para o próximo slide, antes do verbo se trata de uma próclise, pró, antes, tá? Então, esse prefixo pró, ele dá essa ideia de anterioridade. Então, quais são as situações em que, caso esse pronome oblíquo átono esteja colocado antes do verbo, quais são as situações que chamam, quais são os ímãs que vão chamar esse pronome oblíquo átono? Tem algumas situações que vocês já estudaram e que eu vou reforçar. A primeira da situação é a palavra negativa. Diante de qualquer palavra negativa, como nunca, não, ninguém, certo? Essas palavras, elas atraem o pronome. Então, olha o exemplo. João não o encontrou. Esse o é o pronome oblíquo que foi atraído pelo não. Se eu voltar lá para a tirinha, olha aqui. Atentem-se para o segundo quadrinho. Nunca me deixe, nunca deixe-me. O nunca, a bem da verdade, ele está atraindo o me. E nesse caso, o rapaz que tentou se declarar na tentativa aí de imitar os filmes, ele acabou se equivocando e utilizou um outro tipo de colocação pronominal que não é a correta. A regra é, usou palavras, né, negativas, como não, nunca, nada, ninguém, logo esse pronomezinho aqui seria atraído por essa palavra aqui, negativa, tá bom? Então, se chama próclise. A segunda, o segundo imã atrativo ali do pronome oblíquo átono seria, a segunda categoria, né, seria as palavras interrogativas ou exclamativas, como, por exemplo, quem, quando, onde. Então, quem nos dará a resposta? Não é o caso de quem dará-nos a resposta. O quem, ele atrai o pronome. A outra classe de palavras que também atraem o pronome são, né, a outra classe é o advérbio, né, a classe dos advérbios. Então, sempre, certamente, ontem, amanhã, essas palavrinhas, elas atraem o pronome também. Agora, me diga a verdade. E não está correto, então, agora diga-me a verdade. Porque o agora, esse advérbio aqui, ele vai atrair esse pronomezinho aqui, tá bom? Continuando, né, a próclise, o pronome indefinido é uma outra classe de palavras que vai atrair esse, esse pronome oblíquo átono. Quais são os outros exemplos? Alguém, todos, muitos, nada. Então, tudo se transforma. Não estaria correto se fosse tudo transforma-se, porque o tudo ele vai atrair, ele tem essa função atrativa em relação ao pronomezinho aqui se. As conjunções subordinativas,
caso vocês não saibam, são as conjunções que iniciam as orações subordinadas. Aí alguns exemplos dessas conjunções: quando, que, porque, tá? E o pronome relativo também, que é esse último caso. No caso aqui, peça que me telefone. Esse que aqui é um pronome relativo, certo? Então, quando você tem diante, seja de conjunções subordinativas ou de pronomes relativos, essas duas categorias elas vão atrair o pronome oblíquo átono. Ok? Até aí, tudo bem? Já a mesóclise, ela é essa construção estranhíssima que a gente viu no final do vídeo do Porta dos Fundos, né? Mandava-os Luía. Essa forma aí, diferente de colocação pronominal, ela se comporta de dois casos básicos aí, que são em orações em que o verbo se encontra no futuro e em um grau muito grande de formalidade. E uma outra dica que eu dou é justamente lembra do nome aí, meso, lembra de meio, né? Então, pronome colocado no meio. Então, diante de verbos no futuro, né, aí você tem o diretor convocar-nos-ia. No caso, é quando você tem, e como eu acabei de falar, graus muito fortes de monitoramento de formalidade. Então, pessoal, nós agora vamos estudar a ênclise. Eu coloquei 3 situações já de cara, que são as principais da colocação pronominal pós-verbo. Após pausas, como por exemplo na frase como entrou em férias, pediu-me para entrar. Essa pausa ela está sendo orquestrada pela vírgula. Então, a vírgula teve essa função de trazer uma pausa para a oração e, portanto, ocorreu uma ênclise. O pronome me, ele foi colocado após o verbo pedir. No início de período também, pessoal, não se usa pronome oblíquo. Então, o famoso te amo está equivocado se a gente parar para pensar na gramática tradicional. O amo-te seria a forma correta, porque iniciando o período não se usa pronome oblíquo. E por fim, eu coloquei esse exemplo que não está no livro, mas que eu acho interessante agregar essa informação para vocês, é diante de verbos no gerúndio. Lembra o velho gerúndio, aquele modo verbal em que a ação ela é contínua no tempo, né? Então, vive chegando-lhe sem motivos aparentes. O lhe é o pronome oblíquo átono que é colocado após o verbo, desde que esse verbo seja no gerúndio. 3 casos bem rapidinhos para que vocês saibam que existe. A ênclise também tem uma característica de ser um pouco mais formal. Então, diante de situações em que a pessoa se sente meio que vigiada, monitorada, ela tende a usar a ênclise, tá? Partindo então agora para a segunda e última parte desse bloco de aulas, vamos pensar no tema da pontuação. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem no livro, inclusive no próprio aplicativo que vocês têm em mãos, é o uso de 2 pontos. É muito simples, gente. Lembra na fala cotidiana, quando alguém fala assim, é o seguinte, 2 pontos? O uso de 2 pontos é muito intuitivo, porque essa pontuação ela introduz alguma coisa, né? Ela introduz ou uma fala, introduz uma conclusão, introduz enumerações. Então, os 2 pontos ele apresenta, ele serve para anunciar algo. Eu destaquei esses 4 pontos, que seria introduzir dados, informações, mostrar uma consequência a respeito de algo e apresentar falas, né? Então, diante de verbos como perguntar, falar, etc. Incluir enumerações explicativas. Eu destaquei alguns exemplos que eu acho que servem para ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Antes de qualquer citação, e aí você tem o verbo dizer aqui, ó, é importante e fundamental o uso de 2 pontos. Então, Nelson Mandela, líder da luta contra o regime do apartheid, dizia: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Veja,
A frase de Nelson Mandela é enunciada pelo verbo dizer e os 2 pontos ele vai apresentar essa fala. A outra é para mostrar consequências, ou outra forma de uso dos 2 pontos é mostrar as consequências daquilo que foi enunciado. Por exemplo, essa frase: o empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. Quais são esses conceitos? Aí ele vai apresentar 2 pontos, a proatividade e a capacidade de criar algo inovador. Então, 2 pontos sempre tem essa característica de apresentar, incluindo falas, eu acabei de falar. Após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu. Quando eu vou anunciar a fala do José, eu apresento a fala com 2 pontos, isso vocês estão carecas de saber, desde que são bem pequenininhos. E, diante de enumerações dos planetas do sistema solar são 2 pontos. Então, eu vou apresentar os planetas, eu coloco os 2 pontos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, enfim. Eu vou entrar agora e tentar ser o mais sucinta possível no assunto de vírgula. Gente, é muito interessante esse assunto porque ele faz parte do nosso dia a dia e existe uma maneira equivocada de achar que vírgula tem a ver com a respiração. E a pessoa que tem, por exemplo, asma, fica como, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que existem funções extremamente importantes no uso da vírgula e que vocês precisam atentar. Aqui, esse mesmo textinho tem no aplicativo de vocês. Então, eu trouxe para a gente conversar a respeito disso. A vírgula pode ser uma pausa ou não. E aí, eu vou só tomar por base esse primeiro exemplo. Não espere. Não espere. Uma única vírgula é capaz de mudar o sentido todo da frase. Na primeira, você tem não espere. Ou seja, eu peço para esperar, para a pessoa que está me ouvindo esperar, e esse não é como se fosse uma resposta a uma outra coisa. Mas não espere, eu já estou permitindo a pessoa adiantar o lado dela, para não me esperar. Então, quer dizer, parece bobo, mas é fundamental o quanto uma vírgula faz toda a diferença. E aí, quando vocês precisam entender quando é que se usa, quando é que não se usa. Eu trouxe aqui para vocês uma lembrança da ordem direta da frase, que é o sujeito, que é o verbo, o objeto e o advérbio, o adjunto adverbial. Essa ordem é a ordem natural da frase. Os deslocamentos, ou seja, a diferença, a mistura, vamos dizer assim, desses elementos é que o deslocamento desses elementos é que vai ser permitir o uso da vírgula ou não. Por exemplo, se o adjunto adverbial vier primeiro, lá na frente, eu desloco ele com vírgula. Mas não se preocupem, eu vou explicar. Essa é a ordenzinha da frase e isso vai ser fundamental. Entender essa ordenzinha vai ser fundamental para vocês entenderem a utilização da vírgula. Mas, gente, lembra que eu falei no primeiro bloco sobre sujeito e predicado, que eram os elementos essenciais da frase? Então, não se separa sujeito de predicado por vírgula. Sujeito de predicado não se separam por vírgula. Vou repetir. Sujeito não se separa do predicado por vírgula. Por que eu repeti 3 vezes? Porque isso é um erro muito comum na hora que vocês vão escrever os textos. Então, bastante atenção com relação a isso. E também não se separa o verbo do seu complemento, certo? O verbo do objeto não se separa, porque eles são unidos. Não dá para separar por vírgula. Então, eu já falei como não usar, agora eu vou dizer quando usar. A vírgula, ela é usada na separação de termos com a mesma função. Por exemplo, Ana, Pedro e João, todos esses aqui são sujeitos, né? Ana, vírgula, Pedro, vírgula, Carol, são elementos com a mesma função sintática. Todos eles são núcleos aqui do sujeito, foram aprovados, do predicado foram aprovados no Enem, tá bom? A segunda utilização é na separação de predicativos do sujeito que estejam deslocados. Geralmente o predicativo ele vem lá no final. Deslocou, então usa a vírgula para separar. Então a mulher desesperada, que é o modo como o sujeito estava, correu em seu socorro. A ordem correta não era essa. A ordem correta seria a mulher correu desesperado em seu socorro. O fato de estar deslocado é que faz com que se use as vírgulas. Olha aí, ó.
Mais uma vez, se o desesperada estivesse lá na frente, eu colocaria a vírgula. E a frase na ordem direta é: a mulher correu desesperada em seu socorro, tá? Uma outra forma seria também quando há alguma separação do adjunto adverbial deslocado da ordem padrão. Lembra aqui, ó, como eu falei lá no início, a ordem padrão é essa. Se você deslocou o adjunto adverbial para aqui para frente, antes do sujeito, então a vírgula é fundamental para marcar esse deslocamento. Vamos voltar, ó. Atualmente, no Brasil, a maioria dos alunos não consegue nota 1000 na redação. Se fosse botar na ordem correta, seria: a maioria dos alunos não consegue nota 1000 na redação atualmente no Brasil, tá? Um outro caso fundamental para o uso de vírgula é quando o objeto está no início da oração e depois aí você repete esse objeto. Por exemplo, essa menina, não voltarei a encontrá-la. Encontrar quem? A menina. Então, você tem um objeto aqui no início e para não precisar repetir ele, eu marco essa construção com vírgula. O uso de vírgula também ocorre no caso em que houver o deslocamento da conjunção adversativa, que na verdade, gente, não se preocupe em gravar se é conjunção ou não, é para vocês entenderem essa utilização. Por exemplo, você foi aprovado no vestibular. Não há, portanto, motivo para atenção. Se o portanto tivesse aqui, ó, no lugarzinho dele, logo não teria essa vírgula aqui, ó. Você foi aprovado no vestibular, portanto, não há motivos para atenção, certo? Teria só uma vírgula e não essas duas, como se marca esse deslocamento. Vocativo, isso é muito comum no WhatsApp. Você vai dar bom dia, mãe. Nunca coloca vírgula, mas esse bom dia, mãe, esse mãe é o vocativo, que é o chamamento, que é a pessoa para quem você está falando. E aí você deveria usar a vírgula. Então, Maria, vamos comemorar a sua vitória. Eu estou falando com Maria. Então, Maria é o vocativo. Ele é separado aqui da oração por vírgula. Mais um uso da vírgula. O uso da vírgula também é usado na substituição do verbo subtendido. O verbo está elíptico, está lá escondido. A vírgula é fundamental para marcar essa ausência do verbo. Então, para não precisar repetir, né? As crianças preferem brincar. Os adolescentes, vírgula, namorar. Essa vírgula substitui qual verbo? Preferir. Então, as crianças preferem brincar, os adolescentes preferem a vírgula, namorar. Então, pessoal, dessa forma a gente chega ao final dessa videoaula. Eu pincelei os assuntos, são extensos, principalmente essa questão da pontuação do uso das vírgulas, sobretudo porque exige alguns conhecimentos prévios, como não foram os temas das nossas aulas, né, esse ano, alguns usos eu não trouxe aqui para discutir com vocês. Mas caso vocês tenham interesse, o aplicativo traz alguns desses usos, alguns exercícios que eu acho bastante interessante que vocês invistam o tempo de vocês fazendo esses exercícios, tá bom? No mais, aquela velha revisãozinha no final da aula, colocação pronominal, existem 3 tipos, né? A próclise, que é antes do verbo, a mesóclise no meio do verbo e a ínclise depois do verbo. Já vimos isso aqui. E o uso de pontuação, basicamente os 2 pontos servem para apresentar algo e a vírgula serve para marcar na oração deslocamentos e ausências de verbos ou evitar repetição de elementos. Tá bom, meus queridos? Além de marcar, obviamente, as pausas. Um forte abraço para vocês, espero que todos tenham aprendido. Voltem no vídeo quantas vezes forem necessárias e até o próximo vídeo, terceiro e último. Abraços.